Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alan, você está no Prompt Aventuras. No último vídeo que eu gravei jogando com o Grok. A gente estava jogando aquela história da jornada do herói. E eu percebi que aquela aventura, por mais que eu tinha mandado para o Grok direto o arquivo PDF, ele não estava conseguindo mudar, de saber que tinha que mudar de capítulo. Isso provavelmente era porque naquele bot de campanhas que eu coloquei nesse outro vídeo aqui, a inteligência artificial ela funciona como se fosse uma espécie de cardápio. Ela não vai ler a aventura inteira, ela vai consultar à medida que precisa. Então você tem, por exemplo, o bot, que ele tem todas as instruções de como narrar, né, fazer os testes, como guiar a aventura e tal. E também tem um arquivo de campanha, que é como se fosse um grande cardápio para ele. Eu expliquei no segundo vídeo, né, como é que ele funciona, como é que você pode utilizar, inclusive. Só que no segundo vídeo eu cheguei a mencionar por cima que é por aí que você tem que seguir. E agora me veio o seguinte desafio, né? Eu sempre tenho uma história que eu gostaria de traduzir ela, passar essa história da jornada do herói para esse contexto de cardápio, né? Porque do jeito que foi passado, eu simplesmente carreguei o PDF, traduzi ele para MD e tentei deixar a IA lendo o MD que tinha lá e não deu muito certo. Eu senti que deu uma travada na hora que apareceu o outro policial lá para avançar para a próxima cena, o Grok não avançou. Provavelmente porque não estava no formato de cardápio, estava no formato humano, né? E se vocês olharem mais uma vez no arquivo de campanha, eu coloco lá, da sala A liga para a sala B liga para a sala C, que liga para o corredor, né? Então eu tenho ganchos bem específicos porque eu estou dentro de uma masmorra, de uma dungeon. E dentro da dungeon é fácil determinar na hora que vai mudar ou não. Agora em ambiente aberto, né, quando você tem qualquer interação possível, é necessário ter alguns tipos de ganchos narrativos. Eu queria saber se a IA conseguiria fazer esses ganchos narrativos também, né, por um arquivo de campanha. E eu acho que a história do policial é excelente, porque ela é pequena, né, ela é um arco fechado de 12 passos, em torno de uma única pessoa. Então, pode ser que dê certo. Vamos testar aqui. Vou abrir um novo comando aqui, né, analise, bot mestre e o bot de campanha está carregado. Só para ele puxar esses arquivos para ele ler, né, e ele ficar por dentro dos arquivos que estão ali. Então o bot mestre é o motor de campanha, né, e o bot de campanha é o conteúdo navegável, né. O bot resolve problemas de mestre de IA, eu já tinha reparado nisso, né. Aqui é mais para ele carregar mesmo, né. Combate, percepção, transparência, enfim, análise do bot de campanha, caminho de grafo, né? Claro, fechado, inchado, possível, impossível de teleportar, o bot sempre sabe onde ele está, né? Então, da sala B para D, enfim. É isso que eu queria que ele carregasse e meus dois personagens que estão lá também. Tá. Agora é o seguinte, antes de passar para o próximo passo. Então eu vou digitar aqui no prompt, né? Eu tenho uma outra aventura que eu quero traduzir para campanha no estilo cardápio, navegável, por seções, onde tenho um bot mestre e ele vai ler essa campanha. No entanto, ela ainda está em formato humano, com dicas de quando mudar de capítulo. Como estamos fora de uma dungeon, né? Fora da dungeon, não é tão simples traçar um grafo ABC, pois um texto humano que mudaria assim. Exemplo. Ao chegar um policial fazendo uma quest, avançamos para o capítulo 2. Isso é muito abstrato. Afinal, os jogadores podem ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Vou anexar o documento e vamos trabalhar na estrutura de cardápio para esse novo arquivo de campanha.
Esse exercício aqui eu estou fazendo no ChatGPT pago, mas eu acredito que vocês consigam reproduzir também no ChatGPT grátis. No grátis sendo um limite de 5 anexos, né? E no pago tem um limite muito maior que isso. Então eu trago a jornada do herói e eu vou ver o que ele vai fazer, o que ele consegue pensar em cima de traduzir esse documento que está em formato humano para formato que o bot consiga ler. Então, aqui ele já percebeu, né, que não dá para fazer um grafo ABC, porque isso não é uma dungeon, né, uma história aberta. A história ficaria engessada, né, ou a IA estaria empurrando capítulo. Então ele vai tentar resolver em 4 partes. Diagnosticar o problema, ver como fazer um cardápio de mundo aberto. Né, isso aqui vai ser base, inclusive, para traduzir aquelas aventuras, não só de GURPS, como aventura também que tem no D&D Beyond. Tem uma emboscada de goblins lá. Como é mundo aberto, é bom usar isso aqui como tutorial para a gente descobrir. Como converter dicas humanas em gatilhos. Diagnóstico. Meu texto é conceitual, não operacional. Tem explicações, exemplos lineares e quando acontecer tal coisa, avança. Isso funciona para um humano lendo, não funciona para um bot robô. O problema não é a abstração, é que o texto decide por intenção, não por estado observável. Eu também tinha reparado isso. Existe uma intenção de avanço de cena. Se você olhar na jornada do herói, você tem o herói no mundo comum, depois ele é chamado para a aventura, ele recusa, depois aparece uma situação que ele não tem como recusar, ele tem que aceitar, porque é assim que o diretor quer. Aí ele vai para o mentor, atravessa um mundo novo e vai embora. Se bem que o negar é geralmente opcional. Às vezes o herói você pode simplesmente aceitar a missão, porque sim, então ele vai. Entendeu? Vamos continuar lendo aqui. Quando o policial recebe a missão, avança para o capítulo 2. Isso é... A IA não consegue decidir quem recebeu e se ele recusar, e se ignorar o policial, ou simplesmente sair da cidade. Uma IA não consegue interferir em um arco narrativo. Só pode reagir a fatos e estabelecimentos. Princípio-chave de campanha aberta. Não usa capítulos, usa estado. Dungeon é um espaço fechado, então dá para traçar ABC. Campanha aberta é espaço social e narrativo, seria um grafo de estados. Você não escreve capítulo 2 começa quando? Você escreve um gatilho. Quando esse fato estiver verdadeiro e esse conjunto de cenas fica disponível. Ou seja, cardápio por condição, não por sequência. Então vamos propor um cardápio narrativo por estado. Aqui está o modelo que resolve tudo e conversa perfeitamente com o bot mestre. Então nós temos o contexto base, estados narrativos, mundo comum, chamado, compromisso assumido, pressão, crise e retorno, eventos reativos, NPCs persistentes, regras de transição dar ao mestre. Interessante. Os eventos vão ficar aqui como consulta. Os NPCs também, eles não ficam filhos dos estados. Eles são regras de transição, ok. Estados são capítulos, eles podem existir, sobrescrever, convertendo a jornada do herói para um cardápio. Vamos pegar aqui então. O mundo existe independentemente do herói, NPCs têm rotinas, desejos e medos, eventos acontecem mesmo se os personagens não agirem. Nada de Campbell aqui, só um mundo novo. Estado 0. Início da campanha. Rotina dos personagens, pequenos conflitos, desejos explícitos dos jogadores. Não pode ter presságio forte, ameaça direta, algo grande está para acontecer, não. Aqui o MG não equipa uma aventura. Estado 1. Um evento externo ocorre, um NPC chega, uma notícia espalha, um problema surge. Exemplos, um policial aparece, acontece um crime, pedido público, e pode ter qualquer coisa que pode engatilhar o capítulo 2, né? O chamado pode ser ignorado. Se ignorado, o mundo reage, consequências surgem, o estado permanece ativo. Quando ele assumiu o compromisso, tem uma condição de ativação, aceita uma responsabilidade, cruza um ponto sem retorno físico ou moral, assina contratos, escolhe proteger alguém, ataca o inimigo, atravessa a fronteira. Ok, então ele quebrou a jornada de herói em estados. Estado 3, pressão crescente, inimigos reagem, aliados surgem, complicações acumulam. Esse estado não tem um fim definido, dura enquanto houver jogo, cardápio de complicações, perseguição, dilema, perdas, escolhas morais, crise. Condição de ativação, o MG nunca inicia sozinho,
Só quando está em risco máximo ou uma consequência inevitável se manifesta. Cerco, emboscada, traição, quase morte. Retorno. Conflito central resolvido, ameaça principal neutralizada, o custo pago, não encerra a campanha. Redefine mundo, muda NPCs, cria novos equilíbrios. Onde entra o bot mestre? Ele não decide estado, não força a transição, verifica condições. A campanha vê o que pode acontecer, o bot decide o que vai acontecer agora. Reescrever o arquivo inteiro já formatado. Ok, vamos reescrever o arquivo policial .md, que é a aventura seguinte, no formato que você propôs. Então agora eu imagino que ele vai construir o MD. Não é o arquivo policial, ele é o Jornada do Herói, né? Você vai criar um documento novo baseado para mim, né? Eu quero que ele crie um documento baseado neste. Baseado em como traduzir grafo de estado que você levantou. Pode consultar o arquivo de campanha.md para ter uma ideia, se for o caso. Quero que ele crie o arquivo, não que eu mande. Ok, então ele está criando aqui. É uma campanha navegável por estados narrativos projetados para ser lidos por um bot mestre neutro, baseada na jornada do herói e os exemplos, mas não impõe capítulos, ordem fixa ou progressão. Princípios. Não existem capítulos lineares, estados podem coexistir, jogadores podem ignorar ganchos. Consequências surgem apenas de ações ou inações. O bot mestre nunca força transições. O cenário é uma religião urbana contemporânea. Somos desgastados pelo serviço. Criminalidade opera. Um criminoso de alto valor está preso aguardando transferência para outro estado. A cidade segue funcionando normalmente, independente das ações dos personagens. Estado 0. Mundo comum. É o início da campanha. Os personagens estão em suas rotinas normais. Turno de trabalho, vida pessoal, pequenas frustrações, planos para o futuro. O policial veterano está próximo de aposentar. Diretrizes. Mostra o cotidiano, apresente desejos, evite peças fortes, nenhuma ameaça direta. Conversa no plantão, problemas burocráticos, discussões, momentos de solidão. Chamado disponível. Estado número 1. Um evento externo ocorre ao mundo. Gatilhos possíveis. Ordem oficial para transporte, rumores de movimentação de gangue, avisos. Uma missão existe, mas não exige aceitação imediata. O transporte do criminoso é considerado sensível. O chamado pode ser recusado, se ignorado o mundo reage. O estado permanece ativo enquanto o problema existir. Recusa. Os personagens tentam evitar o envolvimento. A missão é empurrada para outros agentes. Consequências. Colegas feridos, falhas, aumento da pressão. Não pula, mostra o custo, o chamado não desaparece. Então, temos que aceitar, obrigatoriamente. Escutar o prisioneiro, a ordem de transporte e assumir liderança. O ponto de não retorno social foi cruzado. A gangue passageira agora. Informante se move, vigilância aumenta. Transporte em andamento ou o criminoso tenta escapar. A maior parte da campanha ocorre aqui. Perseguições, cidades intermediárias, aliados inesperados, traições sutis. Não garanta segurança, nenhuma rota perfeita, pressão máxima, consequências se acumulam. Recursos diminuem, o inimigo encurrala os personagens. Os personagens estão feridos, cansados ou isolados. O prisioneiro é um fardo, a gangue se aproxima decisivamente. Não iniciar sozinho, a crise surge das ações. Escalada visível. Condição de ativação: cerco, emboscada, na provação, né? Tudo pode ser perdido, a sobrevivência não é garantida. A ajuda externa pode ou não chegar. Evite heroísmo automático. Resolução: o criminoso é entregue ou o conflito termina. Nem todas as pontas são fechadas, né? Depuração: um fio solto retorna. Uma corrupção, traição antiga ou um crime.
Aí tem as revelações, confrontos e ok. Retorno transformado. A última ameaça é neutralizada. Os personagens retornam ao cotidiano, porém mudados. Ou aposenta, ou promove, ou outra vida. O mundo continua. NPCs persistentes. Chefe da polícia, criminoso preso, membro de gangue, aliados ocasionais, possível interesse romântico. NPCs mantêm objetivos próprios. Regras de uso pelo bot mestre. Estados não são narrados explicitamente. O MG verifica condições observáveis, nenhuma transição anunciada. O mundo reage e não conduz. Ok. Cardápio de estado legítimo por um bot mestre, fiel à jornada do herói, sem capítulos. Avance quando? Sem meta-humanos. Estados jogáveis, nenhuma ficção, recusa de missão. Um bot reage a fatos. Pulo do gato. Perceba que chamado, recusa, compromisso e crise não são cenas, são condições do mundo. O MG nunca diz vocês estão no estado X, ele apenas passa a ter permissão de usar certos eventos. Isso resolve o problema de jogadores poderem ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Próximos passos: refinar eventos. Lista de eventos possíveis por estado, bem estilo menu. Aclop o bot mestre. Criar a versão GURPS genérica. Funciona fora de D&D. Usar como videoaula, no caso. Bom, vamos pegar aqui, nós estamos no design de campanha, vamos pegar isso daqui. Criar. E vamos criar aqui a minha campanha do policial. Campanha. Então tá a campanha policial aqui, vou colocar aqui dentro. Né? E aí eu vou pegar uma segunda opinião do Grok. Observe os arquivos do bot mestre e do chamado aventura para ver como o jogo interage com o outro. Vou passar aqui para ele ver. Ele vai observar e tentar aprender o funcionamento dos arquivos. Né? Esses aqui são arquivos legados do Dragon Quest, do primeiro vídeo que eu gravei. Não, eu não quero que ele narre. Não quero que você narre, mas que você analise. Bom, então aqui ele analisa o bot mestre, conjunto de diretrizes, chamado aventura, que é a parte propriamente dita. Né? Então, aqui ele faz o bot mestre com chamado, né? O bot mestre traz a descrição da cena como desafio, nunca decidi, ele até colocou umas estrelinhas aqui, né? Quanto a probabilidade do bot dar certo com a campanha, regras de contenção, percepção passiva, gustavam, soltar não sei o que e tal. Outros pontos aqui de tensão para testar. As áreas J, há revelações grandes quando o jogador interage, enfim, né, ele já leu aqui também. Alinhamentos, enfim, tal, ele gostou do meu grafo. Ok, então agora é o seguinte, vou perguntar para ele, esse que a gente criou agora, vou marcar o que gostei aqui. Então, criei um arquivo de campanha para mundo aberto. Ainda não fiz um bot de GURPS que segue o modelo do chamado aventura.md. Você pode avaliá-lo? Então jogo a campanha policial aqui e eu espero que o Grok, né, como ele já tem o bot mestre carregado, o bot de campanha carregado, que ele faça algum tipo de análise para ver se o serviço do chat GPT ficou muito bom, né? Vamos ver aqui. E o legal é que vai aparecer duas respostas, né? Preciso ver. Gostei desse aqui que tem estrelinhas, né? Aqui tá uma parte mais aberta. Parece que esse aqui tá mais interessante. Traz riscos
poucos descritivos, riscos do MG, estado 4 é muito grande, sugestões, vamos ver, pontos que podem ser melhorados, agora vou deixar ali. Não tem uma cena inicial, faltas de cenas prontas, gatilhos genéricos, NPCs persistentes com resumos curtos, falta armadilha, é verdade. Sugestões práticas para o bot mestre, vídeo tá aqui, pontos fortes realmente bem feitos. Eu gostei desse segundo comentário aqui, vamos ler? Um bot interessante. Pontos fortes, estrutura por estados, ao invés de capítulos. Excelente escolha. Nenhum evento obrigatório, separação entre o que MG deve narrar e o que é condição interna. Tom agridoce. De filmes, né? Focos em consequências diretos. Pontos bons. Estão subjetivos. Escrita de estados. Alguns estão pouco diretos para o MG. NPC persistentes genéricos, já colocar 2 nomes, algumas coisas assim. Transição de estado falta abrupta. Estado 8, depuração. Mais exemplos. Risco de sentir que precisa passar por todos os estados. Solução mais forte. Estado 4, tentar suborno, pneu furado, sugestões de melhorias. Quando isso acontece, enfim, criar uma listinha. Nomear alguns. Conclusão, tá indo bem. Né? Eu adaptei desse arquivo de jornada do herói para tentar fazer um genérico de campanha policial. O que você recomenda? O que você recomenda? Agora ele vai ler a fonte, né? Essa é a fonte. Campanha Policial MD é basicamente uma versão condensada e renomeada dos 12 passos para o tom da história policial, né? Aqui vai uma avaliação comparativa direta. Futuro bot mestre, seja GURPS ou outro sistema, pode ser Storytelling. Mundo comum, estado 0, excelente. Chamado Aventura, estado 1, muito bom. Recusa ao chamado, excelente, um dos melhores acertos. Encontro com mentor parcial. Diluído, podia ter alguma coisa. Travessia do umbral, funciona. Testes aliados e inimigos estão aqui, estado 4. Aproximação do objetivo, estado 5. Aprovação máxima 6. Conquista 7. Boa. Caminho de volta não está implícito. Depuração, estado 8. E estado 9. Então a jornada de 12 passos virou 9 passos. Recomendação para polir. Reduza ou mescle estados para ficar mais forte. A jornada clássica tem 12 passos, mas na prática 7 e 9 são os máximos que sustentam. Torne o encontro com o mentor mais presente, porque não tem. Né? Um parceiro mais velho, um informante confiável. Adicione um mini estado. Seção de complicações típicas ou bits policiais. Dentro do estado 4. Reforce mais a não linearidade e probabilidade de fracasso. Nomeie elementos. Adapte. Ok, então aqui eu vou colocar agora as sugestões. Observe as sugestões que vieram diretamente do Grok. Então aqui é a sugestão 1. E a sugestão 2. Eu coloco o que você consegue aproveitar dessas sugestões. São justamente as sugestões do Grok para dar um polimento, como se fosse um segundo ponto de vista. Eu geralmente gosto de usar o Grok, às vezes o Gemini. O Gemini é muito positivo, ele muito te apoia, sabe? O Grok não, ele já é um pouco mais pé no chão. O DeepSeek é muito estranho, mas dá muito certo também. E eu acho que eu também utilizo... Cheguei a experimentar o Kimi uma vez também, ele é meio novo, uma IA chinesa. Então vamos lá. Sugestões são boas,
que dá para aproveitar, o que não recomendaria adotar agora, o que dá para aproveitar. Gatilhos mais observáveis estão no bot mestre. Os personagens aceitam, o personagem assina a ordem de transporte, alguém pega a escolta superior. Lista de complicações recorrentes é interessante ter. O estado 4 é mais longo. Essas complicações não são eventos. Ok, nomear NPCs é bom. É ouro pro bot, não precisa ficar inventando. Só precisa criar lore. Recomendo. Possibilidade de fracasso, ok, que dá para aproveitar com cuidado. Tabela rápida de transição visual, sim, mas como controle de campanha não. O MG fica checando o tempo todo. Colocar num apêndice de uso do MG. No encontro com o mentor mais explícito. Mentor nem sempre aparece, porque eu já é veterano já. Formante, aproveitar a ideia, mesclar para ficar enxuto, a sugestão é boa. Sua clareza didática, ok. Manter a versão V1, o que não adotaria agora. O que eu faria objetivamente? Ajustes leves. Tomar gatilhos mais observáveis. Conclusão? Aplique os ajustes de alto ganho no documento. Aplique ajustes de alto ganho de evento. Vou deixar a versão 2 para um próximo vídeo aqui. Esse aqui está ficando longo já. Então agora ele vai reescrever da campanha policial. Projetada para ser lida por um bot mestre neutro que a gente ainda vai criar ainda, né? Não existem capítulos lineares, é o mesmo arquivo, né? Contexto base, informantes, policiais corruptos, esconderijos, estado 0, início da campanha. Problema, estado 1, situação, estado 2, recusa, estado 3, compromisso, estado 4, testes. Enquanto estou lendo aqui, eu vou pedir para ele avaliar isso daqui. Complicações recorrentes, tentativa de suborno, policial, diretrizes do MG, estado de pressão máxima, situação, diretrizes de novo, provação. Tudo pode ser perdido, diretrizes de novo, mais diretrizes. É legal, né? Ele faz esquema de campanha, de cardápio. Ele não diz onde está a transição de cena. Conflito ok, diretrizes beleza. Um fio solto retorna. Retorno transformado ok, de novo. NPCs persistente deu alguns nomes. Delegado Alberto Veiga, Cobra. Leandro Meirelles, né? Sargento Márcio. Tatu. Regras usadas pelo bot. Nota final, ok. O que mudou? Não linearidade e fracasso reforçado no topo. Ok, gatilhos são mais observáveis. Fortalecemos o coração da campanha. NPCs âncoras. Não foi feito checklist, não virou aventura, não isso, não aquilo. Situação. Leitura pelo bot é muito alta, isso é bom. Fidelidade ao bot intacta, comparável ao chamado de leitura sim. Ok. Então agora quero ler o comentário dele aqui. A versão atual ficou mais forte e mais polida. Bot neutro melhorou para 9.3. Framework investigativo GURPS. Criminology está no mesmo nível do bot mestre V1, um pouco acima. Pode ser usado com OK, forças. Reforçamos o bloco. Eu tô doido para experimentar isso aqui. Gatilhos de ativação, cardápio de complicações recorrentes, NPCs persistentes, diretrizes, pontos que podem ser melhorados. A ativação com consequência se acumula subjetiva, sugestões. O grupo perdeu contato, pelo menos um personagem está ferido. A gangue... Vou deixar aberto, vou confiar que o bot vai saber o que fazer. Mas isso aqui são pontos de melhoria. Estado 4 poderia ter um mini cardápio de recompensas e aliados. Atualmente é só tensão negativa. Um policial honesto, um advogado, um prisioneiro, um civil. Mantenha um bom equilíbrio. Integração com GURPS. Desvantagens chaves. Perícias centrais. Talvez... isso é interessante. Regras úteis. Chase rules. Social engineering. Falhas críticas. Pode gerar hit. Título e cabeçalho.
Campanha ou policial. Campanha de alto risco. Sugestões. De estrutura final condensada. Ok, eu gostei dessa parte aqui, ó. Dos pontos que ainda podem melhorar. Até aqui. Então, avalie essas ideias de pontos que ainda podem melhorar. Veja quais podem ser implementadas ou deixadas para V2. Gostei da ideia de trazer chaves de GURPS, né? Interessante. Gostou do estado 5? Alto ganho. Consequências, ok. O estado 4 mini cardápio, ok também. Funcionou. Integração com GURPS, guardar para V2. A ideia é boa, o momento errado. Também imaginei. Se o bot é genérico, ele tem que servir para storytelling, tem que servir para sistema Mask, por exemplo, tem que servir para Shadowrun, tem que deixar aberto. Título e cabeçalho. E tem um apêndice, né? Talvez o quinto arquivo da lista. Opcional, bom para publicação, não afeta o bot, genérico, resumos. Vamos lá, né? Aplique esses dois ajustes, como você fez antes. Aplique esses dois ajustes como você fez. Acho que pode deixar, né? Então ele vai aplicar os ajustes. Tá mais inteligente agora. Que interessante. Antes ele reescreveu o documento inteiro. Acho que tem uma coisa alguma coisa que eles fizeram aí que tá mais interessante. Edição em tempo real, só onde precisa. Antes ele perdia, trazia o bloco. Era meio chato. Gostei dessas atualizações. Ok, vou copiar. Eu gostei dessa versão. Vou pôr aqui. Tudo está aqui na campanha policial. Agora eu vou pegar a versão atualizada e vou ver. Essa é a versão final. Sugestões de GURPS ficaram para uma futura versão 2, pois quero que seja genérico para qualquer sistema, não necessariamente GURPS. Storytelling, Fate, Masks. Vamos ver o que ele diz agora. Acho que ele vai gostar. Nossa, a campanha ficou boa. Subiu para 9.6. Né? Dá para usar PTBA, Gun Show, Year Zero, Blazing, Destiny, Storytelling, Savage World. Legal. Excelente equilíbrio, Hero Journeys adaptada. Estado 5 ficou melhor. Cardápio de oportunidades está ok. Princípios iniciais reforçados, muito bom. Sem mecânicas específicas. Pontos restantes menores, aqui é gourmet. Chuva torrencial, dicas. Estado 6 provação, pode ser evitado, ok também. Título e cabeçalho direto. Comparação de estruturas não lineares. Modular Encounter, Hero Journey, ok. Versão publicável, tá, ele aprovou. Então, 2 IAs aprovam. Se eu quiser um terceiro ponto de vista, eu posso levar no DeepSeek e ver o que ele acha. Provavelmente ele vai aprovar também. Né? Lembrando que a gente fez esse esquema de IAs, que o texto tem que ser diferente de IA para humano, como você pode ver. Né? Então aqui eu vou pegar o seguinte. Agora falta o passo final. Crie um bot de GURPS baseado no bot mestre de RPG. Então ele vai criar o bot de GURPS para narrar.
não explicar, mas aplicar GURPS corretamente. Regrinhas aqui, né? 3d6, enfim, falhas críticas, investigação, perseguição, combate. Papel do mestre, você é o mestre do jogo, apresentar situações, não conta a história pronta. Formato obrigatório de respostas. Visão, cheiro, sensações, nunca. Explique, declare conclusões, confirme hipótese, desafios se aplicável, perícia, modificadores, aguarde rolagem. Nunca confirme intenções, uso de testes em GURPS, regras de ouro, criatividade do jogador, dano e ferimentos, tudo aqui, né? Testes sociais, regras de informação, alinhamento narrativo, criatividade do jogador, ok. Mais coisas aqui, início de campanha, beleza. Então agora eu copio, volto no MD, crio meu bot em GURPS. E agora eu levo pro Grok dar uma olhadinha. Veja se o bot de GURPS é capaz de narrar campanha policial.md. Agora eu quero ver se um bot vai conseguir falando do outro. Tem uma parte no bot aqui que eu tenho que tirar, que ele falou inspirado diretamente no D&D aqui. Vou tirar isso aqui. Mantendo os princípios de contenção de informação. Porque se eu vou iniciar outro projeto, por que eu vou colocar isso daqui lá, né? Generic universal, ok. Vamos ver a avaliação dele aqui. Sim, o bot é capaz de narrar a campanha. Projetado, ok, beleza. Cobertura, nunca. Compatibilidade, beleza. Cardápio 7, 8. Fonte de integração, desafio, descrição das cenas, alguns gaps. Ele é capaz sim. Beleza, então vamos ao que a gente veio fazer aqui, que é começar uma nova campanha, né, de GURPS. E como na versão grátis são 5 anexos, eu vou pegar agora aqui minha conta grátis. Então agora eu estou na minha versão free do ChatGPT e eu vou iniciar um projeto aqui chamado GURPS. E esse símbolozinho que eu vou colocar vermelho vai ser... Tem algum dadinho de RPG aqui? Não, né? Um lápis aqui para lembrar RPG. Então eu vou adicionar Bot GURPS, a campanha policial. Vou baixar da internet o GURPS Little. Se ele precisar de referência, tem, né? Baixei o GURPS Little, então vou anexar aqui também, para ele ter um ponto de referência. E então eu tenho aqui os 3 arquivos, né? Não criei o personagem ainda, porque eu quero simplesmente fazer uma demonstração, um teste, né? E eu vou iniciar. Avalie os arquivos em anexo da campanha e veja se você entende seu papel como mestre do jogo. Então agora ele vai ler os anexos, vai trazer algum comentário. Ok, sou um bot de mestre reativo, não autor. O arquivo de bot deixei cristalino, não conto uma história pronta, conduzo uma história. Meu trabalho é apresentar. A campanha é um conjunto de estados e não capítulos. Campanha por narrativos, não linear e obrigatória. Ok, entendeu? O legal de ter 2 contas foi justamente isso, né? A segunda conta não está enviesada pela primeira, né? Eu posso fazer esse tipo de teste. GURPS é aplicado no explicável. O Little é a base técnica. Testes só existem quando há incertezas. 3d6, ok. Como os 3 arquivos combinam juntos. Campanha policial, Little, mostra indícios. Ok. Vamos começar então a história, né? Do que você precisa começar a história? Bem pouco. Preciso de um personagem, nome, função, um traço pessoal visível, uma coisa que ele quer agora.
Dá pra ver que ele não puxou nada da história, né? Dá pra puxar certinho do livro. Com quantos personagens se conhece trabalhando juntos, cidade e região, né? Tom desejado, corrupção e paranoia, beleza? Importante. O que eu não preciso agora, linha do tempo, plot, tudo isso emerge. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, da minha jornada do herói, eu já tenho mais ou menos o que eu tinha feito e o cenário também. Eu gostei muito desse cenário que já está pronto, né? Inclusive o cenário que foi feito a gente jogou em Grok essa história aqui. Dá para aproveitar ela aqui, ó. Personagem, Nolan Stones. Como morreu. Catarina, meu irmão. Esse Tenente Daniels aqui eu vou tirar, porque a gente já tinha feito 2 NPCs lá interessantes. Então é isso daqui. Cadê o que eu quero? Tem um vício, uma mania, ficha, jornada do herói. Então, nosso herói, vou pegar um contexto aqui. Né? Então vou usar aqui meu cenário e vou pôr aqui informações do cenário, background relevante, que seria o meu contexto. Ok? Nosso herói é um policial prestes a se aposentar. Viúvo, detesta a gente de modo geral. Ok também. Então tá. Então vai ser só o arquivo de cenário que eu vou mandar para ele. E vou anexar no projeto depois. Então vou colocar aqui no cenário. Vou jogar solo. Informações estão no cenário.md. Quanto a ficha de personagem ainda não fiz. Mas vamos assumir valores medianos de atributos entre 10 e 13 e de skills 10, 15. Bem que uma skill 10 é fraca, hein? 14, 17 talvez. Só para fins de teste. Com isso já dá para começar agora. O material está claro. Jogo solo, atributos medianos, com base, enfim. Então ele começou o jogo. O relógio na parede da delegacia, eu estou na delegacia. Marca 6h47. A luz da manhã entra torta pelas persianas de alumínio. Prédio antigo. Alguém fumou ali. Você está na sua mesa. Madeira tem marca de cigarro, algumas são suas. Do lado de fora, Elmwood acorda devagar. Um rádio distante toca, acordando. Sobre a mesa, um copo de café. Um desafio, meu turno acabou, tem 12 minutos. Né? Porta do escritório permanece fechada, eu estou fazendo hora extra, pelo visto. Não é toque geral, é linha direta. Nenhum teste, telefone tocando, 2 toques longos, uma pausa curta, mais um toque. O que eu faço? Primeiro eu vou criar a imagem, crie a imagem dessa cena. Então aqui é o seguinte, ele vai gerar a imagem e provavelmente a gente vai ficar jogando aqui. Porque o meu propósito era só investigar como criar, né, como utilizar a inteligência artificial para criar um arquivo de campanha, né, de forma não linear, porque dungeons são lineares. Então, eu acho que a gente aprendeu como é que faz aqui. Aprendemos que o caminho seria por contexto, ao invés de grafo, né, ao invés de ponto ABC. Né. E agora eu vou pegar essa imagem bonita aqui e vou completar no Gemini. Complete a imagem para ficar em 16:9. Isso aqui não está em 16:9, né? De novo, ele não está me obedecendo. Ele vai
perguntar por que que ele não tá me obedecendo. Vou obedecer. Aí, doido. Aí, ó. Ah, meu Deus, talvez tenha que mudar isso aqui pra Pro. Finalmente! Nossa senhora! Ok. Então tá aí, meu policial. Né? Iniciando a minha aventura aqui com ele. Né? E vou parar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, sugestão, comentários, ideias, podem trocar aí, utilizem os comentários aqui embaixo, deixem o que vocês, como é que está sendo a experiência de vocês com essa parte não só de criar o nosso próprio mestre de jogo, né? Mas também de aprender como utilizar e orquestrar essas diferentes inteligências artificiais para a gente gerar o que a gente quer, que no fundo é jogar RPG. Né? Então, deixem seus comentários, se inscrevam, compartilhem, comentem e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até a próxima.